Pessoal, iniciando então agora de fato o módulo 1, histórico dos programas habitacionais da Caixa, é de suma importância que você conheça, né, o histórico do maior banco habitacional, né, o banco que tem a maior carteira, né, habitacional do Brasil e um dos maiores do mundo, a Caixa Econômica Federal, né, é detentora de quase a faixa de detenção, de domínio de mercado habitacional no Brasil pela Caixa Econômica Federal oscila entre 60% e 80%, né, a depender aí da época, a depender das condições de mercado e dos players, né, que competem com a Caixa. Hoje nós temos aí alguns bancos privados, mas dificilmente esses bancos conseguem consolidar, né, uma carteira de habitação, né, nos mesmos padrões, na mesma magnitude que a Caixa. Nós aqui da Target, a gente trabalha, né, somente com o processo de financiamento da Caixa. É muito difícil você viabilizar empreendimentos aí com outros bancos, né, devido às questões dos próprios programas deles mesmos, né, são juros maiores, entrada maior, as exigências são maiores, etc. O foco, então, aqui nas nossas consultorias, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, está nos programas habitacionais da Caixa Econômica Federal. Perdão. Vocês, como empresários, né, têm que conhecer, né, o histórico da Caixa Econômica Federal, né, saber como é que a Caixa enxerga isso. Né? Se vocês forem fazer uma parceria com a Caixa, já tiverem parceria, já estiverem operando, né, saber de onde veio o programa, né, qual é o foco dos programas da Caixa, né, saber interpretar aí como é que a Caixa enxerga o mercado imobiliário. Né? A Caixa tem aí uma operação aí desde 1861, né, mais de um século. Né? A partir aí do ano, da metade do século XX, né, lá por volta de 1955, 60, se não me engano, a Caixa se consolidou aí realmente como o maior indutor do mercado imobiliário brasileiro e também de outros tipos de obras, tá? Obras de infraestrutura, obras públicas. A Caixa financia para entidades públicas, faz intermediação de convênios, intermediação e gestão. O próprio FGTS é gerido pela Caixa Econômica Federal. A Caixa tem a área de seguros, a Caixa Seguradora, né, que trabalha com seguros para empreendimentos, né, são seguros muito mais bem estruturados, para atender o mercado de habitação, né, seguro de entrega de obra, seguro de risco de engenharia, né, e etc. Então a Caixa, ó, fundada lá em 1861 pelo glorioso Dom Pedro II, né, lá no tempo do Império. 1964, a criação do SFH. A gente vai falar no próximo slide aqui sobre o que é o SFH e a diferença dele por SFI. Tá? Sistema, né, financeiro. Né? Quem é empresário precisa conhecer, né, as questões matemática financeira. Né? Sistema financeiro da habitação nada mais é do que um conjunto de aplicações matemáticas, econômico-matemáticas, voltadas para o mercado de habitação, ou seja, em função de uma entrada e de uma determinada taxa de juros, mais corretores, né, ali monetários, TR, né, etc. Né, você tem ali a formação da taxa, né, da parcela, né, e dentro da parcela você tem ali a formação da parte de amortização e a formação do juro. Né. Nós temos aqui um curso na Target, tá, um curso separado, né, uma necessidade que eu detectei aqui ao longo desses anos, né, de consultoria, é a matemática financeira aplicada aos negócios imobiliários. Então, é um curso separado. A gente trabalha muito com Excel. Né? Tem gente que não gosta de trabalhar com essa gloriosa ferramenta aqui, ó, HP12C. Então, o que eu fiz? Eu peguei as funções da matemática financeira contidas na HP12C e coloquei no Excel de forma muito mais fácil, né? Visualmente mais atrativa, para você fazer o trabalho de simulações, né, de matemática financeira dos seus empreendimentos. A gente vai tratar disso um pouco aqui nesse curso, para mostrar como é que funciona o cálculo das parcelas, o impacto, né, do aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros no valor da parcela e, consequentemente, na renda da família, né, que porventura possa comprar o seu
produto imobiliário lá no seu empreendimento, né? De extrema importância você conhecer o que é o SFH e o SFI, né? Saber as faixas de renda, né? Saber como é que são calculados os juros para você colocar o seu empreendimento no mercado para determinado público, né? Quanto mais a taxa de juros aumenta, né, menos pessoas têm condições de comprar o seu produto. Né? A gente precisa conhecer, então, como é que funciona, né? O SFH e o SFI, para quem como é que é calculada a taxa, como é que é calculada a parcela, né, a prestação, e quem, né, em função da parcela, da prestação, quem pode comprar. Né? A gente sabe que o comprometimento de renda familiar é de 30%, né, com a parcela de financiamento. Né? Então, quanto mais você aumenta a taxa de juros, né, e o contrário também é válido, né, mais ou menos pessoas têm condições de comprar o seu produto imobiliário. Né? Isso aí implica uma série de questões. Né? Que mercado que eu vou atuar, qual é a faixa de precificação, quem é meu público, né? Se essas pessoas têm condições de dar uma determinada entrada e assumir a parcela. Né? Então, basicamente, o SFH criado pelo governo, tá? Ele utiliza recursos do FGTS e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, gloriosa poupança, né? São as duas fontes de recursos que financiam, que sustentam o mercado imobiliário na sua grande maioria. Tá? FGTS destinado a produtos objeto da Minha Casa Minha Vida, né? E do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a poupança, né, financia produtos com valor maior. Tá? A gente vai chegar nessa etapa daqui a pouquinho. Ainda nessa aula aqui, tá? A gente vai tratar dessas questões, tá? Então aqui, ó, só para concluir, Sistema Financeiro da Habitação e SFI, os dois são válidos, tá, para a estruturação de empreendimentos imobiliários. É importante que você tenha aí no seu computador, né, as duas planilhas, o SFH e o SFI, para você calcular o valor da parcela ao vivo, né, para o seu cliente. Né? Importante essa questão aqui, ó, limites. Né, possui limites de valor do imóvel e taxa de juros. Né? O governo, né, por força aí das suas medidas provisórias, da sua política habitacional, né, delimita o valor teto das unidades habitacionais, ou seja, o valor máximo de venda não é o mercado que dá, quem te fala é o governo, né, bem como a taxa de juros. Né? A gente entra, então, em dois conceitos importantes. Ó. Lá da economia, a gente tem que, quando você vai entrar num mercado onde existem muitos compradores e muitos vendedores, o preço do produto é dado. Né? Ele é o mercado que dá. Você assume aquele valor como um resultado de uma força de mercado entre demanda e oferta. Né? A demanda e oferta, né, ali a disputa, né, achar uma palavra melhor, né, o equilíbrio de mercado ele é dado pela oferta, né, pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Né? Quando você tem muita oferta, o preço tende a cair. Né? Quando você tem muitas empresas fornecendo produto para o mesmo nível de demanda, né, o mesmo nível de pessoas comprando, né, você precisa vender o seu produto. Então você vai competir em preço, você vai baixar o preço. Né? A mesma coisa acontece com a demanda. Né? Uma maior demanda faz o preço aumentar, uma menor demanda faz o preço de equilíbrio cair. Tá? Então, basicamente, o SFH, né, ele deixa para você já, né, ele já te impõe o valor de venda. Né? Vamos supor que seja o Minha Casa Minha Vida no teto máximo, 350. Então, a conta que você faz, 350 mil, tá? A conta que você faz, então, ela é inversa. Né? Você vai tomar o valor como dado, né, como imposto, o teto do programa, né, Minha Casa Minha Vida, se for no seu município 350, ele varia de 190 a 350. Tá? Vou considerar 350 para efeito de cálculo aqui, de exemplo. Então você toma o valor de 350 como dado. Então a conta você faz a inversa. Você vai tirar aí a tributação, vai tirar uma eventual corretagem, a fração de terreno, os custos indiretos, a CND de INSS, né, o registro do processo no cartório de imóveis, enfim, uma série de custos e despesas que você tem para estruturar o empreendimento. E lá no final, você tem um valor financeiro que sobrou. O que você faz, então? Você pega esse valor financeiro e divide pelo custo de construção para você ter a área máxima, né, de construção, né,
da sua unidade. Né? Lembrando que dentro dessa estrutura de custo você tem também o seu resultado. Né? Esse resultado ele varia de empresa para empresa, mas normalmente aí, nos estudos de viabilidade da Target se situa entre 20% e 30% líquido pós-imposto. Né? Então, basicamente, regulamentação do SFH, governo federal, com regras e limites definidos, tá? Recursos, FGTS e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? Poupança, né? A finalidade, né, especificamente, é para financiar imóveis residenciais para moradia própria. Limites, né? Basicamente, a gente tem limites aí do Minha Casa Minha Vida, tá? Das suas diversas faixas. E as taxas de juros são geralmente mais baixas do que a própria Selic. A própria a Selic, né, se fosse de 10%, né, por exemplo, a taxa para o financiamento habitacional ela se situa ali na faixa de 8,2%. Né? Isso porque o FGTS ele não remunera pela Selic, ele remunera bem menos. Então, a fonte de recursos para financiar empreendimentos ou compra da moradia própria no SFH ela é menor do que a Selic. Né? Se o custo de captação do dinheiro, porque banco é assim, ó, você pega dinheiro de um lado e aplica do outro e remunera a fonte e fica com o resultado para você, que é a diferença entre o custo de captação, né, e o resultado lá do empréstimo, do financiamento que o banco concede. Isso é o trabalho, né, de um banco. Né? O banco pega recursos de uma fonte e empresta, né, para o mercado, recebe desse mercado com juros e remunera a fonte. É assim que funciona. Então, quanto menos custar o dinheiro na fonte, né, menos é o custo, né, para o mercado tomar o dinheiro. Né? O mercado, né, empresa incorporadora, construtora, loteadora, ou o próprio cliente final que toma o empréstimo em nome dele. Né? Tem uma regra no Brasil da poupança, né, que é relativa à poupança, que quando a Selic está num patamar menor do que 8,5%, a poupança remunera menos do que a Selic. Né? Então, o custo de captação vai ser sempre menor do que a Selic. Né? Por isso que os custos de financiamento com SFH eles são menores. Okay? Né? O uso do FGTS também é permitido, né, para entrada, amortização de saldo, né, ou quitação do financiamento, segundo regras aí, próprias de cada programa. Né? Basicamente, o uso do FGTS. O sujeito vai lá, né, a pessoa, né, o mutuário, o comprador, né, a gente está falando do comprador, tá? O comprador ele pode comprar a unidade de você na planta, tá? Lá no programa Apoio à Produção, a Caixa financia para você desde a planta. Então, ele pode comprar de você na planta, ele dá uma entrada utilizando o FGTS, e daí a 10 anos, né, o cara contrata lá o financiamento, você faz o empreendimento, recebe o valor integral do banco, né, no prazo de obra, e quem paga o banco é o comprador, né, da unidade. Então, vamos supor que ele contrata lá na Caixa um financiamento de 360 meses, né, 30 anos. Né? Aí ele dá a entrada dele agora, ele tem saldo no FGTS, ele saca o dinheiro do FGTS, dá a entrada, utiliza para dar entrada, né, para você, e daí a 10 anos ele já acumulou outro saldo no FGTS. Ele pode pegar esse saldo e amortizar o financiamento dele. A Caixa refaz o cálculo, né, matemático, econômico para ele, né, matemática financeira aplicada nesse caso aí, ele amortiza, faz uma amortização, né, do saldo devedor e a parcela é recalculada considerando o novo saldo devedor e a taxa de juros lá da época que ele for fazer isso. Ele pode fazer isso todo ano, se ele quiser. Né? Todo ano o funcionário, né, o seletista, ele tem um saldo de FGTS. Salvo engano, tem uma regra para isso específica. Tem um prazo, não sei se ela ainda está válida, né? A gente pode confirmar depois, mas tem um prazo para você fazer a utilização do FGTS de forma recorrente, né? Acho que é 3 anos, não sei. Ele tem todo ano um acúmulo de FGTS na conta dele, né? Quem trabalha como funcionário, né? Como seletista com carteira assinada. Né? E no SFI, né, as regras são um pouco diferentes. Elas são regras de mercado. Né? O juro não é o governo que estabelece, né? O valor do imóvel não é o governo. Né? No SFI a gente tem regra normal de mercado, ou seja, demanda e oferta, né? De livre negociação entre a instituição financeira e o mercado, né? O comprador. O mercado, quando eu falo mercado, quando eu falo mercado, eu estou me referindo a empresas incorporadoras, construtoras, loteadoras e também o público comprador das unidades, dos empreendimentos que essas empresas
desenvolve. Tá? Sempre quem paga o juro é o mercado que está comprando, que está estruturando, que está operando o empreendimento. Né? E quem recebe o juro é a IF, né? A instituição financeira. Basicamente, utiliza recursos das instituições financeiras, né? São recursos que o banco capta junto ao público, né? Aí com CDB, etc. Né? O banco ele capta dinheiro, né? Oferecendo produtos de investimento para o mercado, né? Que é remunerado por CDI, né? Etc. Taxa de juros fixa, né? Pré-fixado. Então o banco pega esse recurso e empresta, né? Para o mercado financeiro, para o mercado imobiliário, né? Então a finalidade é financiamento de imóveis residenciais e comerciais sem restrição de uso como moradia própria. Tá? Não possui limites de valor, né? Permitindo financiamento de imóveis de alto valor, né? Geralmente o público classe média, né? Hoje o programa Minha Casa Minha Vida ele abarcou a classe média até 12 mil, né? A gente está falando aí segundo o IBGE, quem ganha 12 mil é rico no Brasil, né? Então a gente pegou aí essa faixa nova aí de 12 mil reais, pegou praticamente 99% do mercado, né? Então todo mundo hoje pode comprar, né? No âmbito do Minha Casa Minha Vida, utilizando as regras do SFH, ou seja, juros menores, né? Um imóvel, né? Cujo valor a gente vai chegar daqui a pouco, que o teto passou de 350 para 500 mil. Né? As taxas de juros são negociadas livremente, né? Leia-se aqui, ó, negociadas livremente. Não é bem assim porque não é livremente, né? A gente tem aí uma força de mercado, né? Aqui também na Target, capacitação profissional no âmbito do programa Master, a gente tem um curso que chama Economia Aplicada ao Setor Imobiliário. A gente tem aí a força de mercado, a procura e a oferta de dinheiro, né, de money. Né? Olhando o recurso financeiro, o dinheiro, como um produto, né, a gente cai naquela regra universal que é o equilíbrio entre oferta e demanda. Né? Então não é livremente negociado. Né? É a força da oferta e da demanda que delimita, né, uma faixa de operação aí, uma faixa de contratação de juros, né? Tem ainda a questão do rating da pessoa, né? Uma pessoa com maior risco de calote, né, ela tem uma taxa de juros maior. Uma pessoa que tem um bom histórico de pagamento, ela tem uma taxa de juros menor, né? E tem também o custo de captação, né? O custo de captação é o seguinte, não é só o custo lá do dinheiro lá, né? Você tem que botar um rating, um spread, né? O spread ele é formado pelo risco médio de mercado, né, pela remuneração da própria instituição financeira, né, que ela não trabalha de graça. Você tem remuneração de toda ordem, tem imposto sobre operações financeiras, tem um monte de coisa que vai sendo adicionada ao custo de captação do dinheiro. Né? Se você captou 10%, né, você tem que remunerar a fonte do dinheiro a 10%. Você não pode prestar só a 10%. Você vai trabalhar, o banco vai trabalhar sem ter remuneração, né? Então você pega a 10, coloca um spread, né? O spread é uma margem, né? Dentro dela tem vários componentes, e esse é o custo do dinheiro para o tomador. Né? Ok, então a gente tem uma faixa, não é livremente negociada. Se o mercado opera com a taxa de juros no SFI, a casa aí de 11%, 12%, 13%, né? O banco não vai colocar lá, negociar com a pessoa. Se o banco estiver negociando com a pessoa, né, eu vou te cobrar 15%, o cara vai em outro banco e pega lá. Né? Então, existe mais ou menos uma faixa aí de valores. Tá? Resumindo, SFH direcionado basicamente para empreendimentos no âmbito do Minha Casa Minha Vida, né, cuja regulamentação é feita pelo Estado, pelo governo, operado pela Caixa. O SFI também é operado pela Caixa, mas porém direcionado para empreendimentos, para unidades habitacionais ou comerciais de valor mais alto, né, tendo aí uma taxa de juros maior e condições específicas para fechamento de contratos. Tá? Aqui a gente tem um resumo, né, um histórico da operação, o sistema falando sobre o histórico, né, dos financiamentos habitacionais da Caixa. Né? A gente teve que lá em 64, o sistema financeiro da habitação foi criado lá em 64. Né? Crise aqui até o ano 2000, 86 a 2000. Aqui a gente teve uma
a questão inflacionária no Brasil. Eu me lembro quando eu era criança, né? A inflação hoje no Brasil, né, o 2025, ela está girando aí no centro da meta de 4,5%, né? Ela chega aí a 6%, né? Fora da meta, 7%. Lá em 1989, né, teve um mês que a taxa de juros ela foi de 40% ao mês. Hoje a gente tem aí uma taxa aí de 6% ao ano, 7% ao ano, a gente teve lá um pico lá nessa época. A inflação brasileira ela só foi dominada em 1994. Isso implicava o seguinte, né? O cara comprava um imóvel, né, com uma taxa de juros atrelada à inflação, né? Porque o banco ele cobra um juro real, né, toda engenharia financeira ela funciona dessa forma. Você tem que cobrir primeiro a inflação e em cima disso você adiciona um juro real mais um spread, né? Porque senão você vai... Se você emprestar R$10 para uma pessoa, a inflação foi de 50%, né? Seriam, então, ao longo do final do mês, você teria aí que reajustar o valor, né, de 10 para 15, porque senão você perde poder de compra, né? Então você tem que cobrir a inflação e ter um juro real, né? Se o cara não cobrir a inflação, o dinheiro dele, depois que ele recebeu o empréstimo, ele não vale mais nada, né? Então, a lógica matemática financeira, né, e econômica é que você primeiro cubra a inflação e depois adiciona o juro real. Né? Então, lá em 86, né, o juro, inflação anual, o cara comprava o imóvel hoje, né, para pagar uma parcela de 1.000, né, a inflação vem, a Caixa corrigia, né, o sistema habitacional corrigia, né, aí a parcela ia para, por exemplo, era 1.000, ia para 1.300. O salário do cara não acompanhava isso, né? O cara, existe um descasamento entre a correção salarial, né, e a correção da parcela imobiliária. Então, muitas vezes, o cara deixava de pagar. E como é que ele ia pagar? Estava quanto? Largava e a Caixa retomava o imóvel, etc. E houve uma crise muito séria com relação a isso. Tá? De 2001, né, já com a economia estabilizada lá pelo Plano Real, né, já tinha 7 anos, né, de Plano Real, as coisas começaram a ser reestruturadas, né? Com o uso aí de FGTS, a Caixa se tornou o principal operador do FGTS, né? Consolidação do mercado secundário, né? Mercado secundário, a gente está falando do mercado de bolsa, tá? Muitas empresas começaram a operar, né? E também na renda fixa, né? Lançava aí debêntures, LCI, né? Não tinha LCI nessa época, mas tinha produtos similares. Então o banco, o operador, ele repassava isso para uma securitizadora, recebia o dinheiro e isso chama mercado secundário, tá? De 2009 a 2023, a gente teve um boom. Foi criado o programa Minha Casa Minha Vida. Trabalhei muito nessa época. Eu tinha empresa, construtora. E houve um incremento muito grande. Né? Muito grande. Isso aqui até 2023. Tá? A gente tinha aí um incremento muito grande no mercado imobiliário. Né? Em função do programa Minha Casa Minha Vida. E de 2023 para cá, a gente teve um novo programa, Minha Casa Minha Vida 2023, né? Vou passar aqui nos próximos slides a falar o que é válido hoje em 2025, né? Mas foi reeditado o programa Minha Casa Minha Vida, né? Em função do novo governo Lula, né? Que tem aí um forte apelo habitacional, né? Que gosta de fazer empreendimento para baixa renda. Né? Então a gente teve aí uma inclusão de faixas de renda, né? De ampliação das faixas, de valores, etc, etc. E uma mudança grande também nos programas direcionados a PJ. Tá? Fonte de recursos da Caixa, ó, FGTS, né, a gente já conversou sobre isso. Né? Caderneta de poupança, né, aqui, ó. Aqui é 12 mil, tá? 12 mil. Então a gente tem aí poupança, né? Aqui, ó, caderneta de poupança, tem o FGTS e temos também o FAR e o FDS. Esses dois aqui, ó, tem empresas, esses dois aqui, ó, FAR e FDS. São duas fontes de recursos, tá? Tem novas portarias aí do RIS, né? RIS é HIS, Habitação de Interesse Social. São empreendimentos que são feitos em parceria com prefeituras, coabs, entidades, etc., mas eles não são para venda. Né? A prefeitura organiza, né? Chama EO, entidade organizadora. Nós vamos entrar nessa modulação, nesse processo nos próximos
nas próximas aulas. Né? Mas tem portarias lá em 2023, 724, 725, 727. Elas tratam desse tipo de empreendimento que são para doação. Né? Então a prefeitura organiza o processo junto à Caixa, seleciona as pessoas da cidade que precisam ter uma moradia, né? Fazem o cadastro dessas pessoas, né? Que não têm condições de pagar por um financiamento. Né? A prefeitura organiza uma licitação, as empresas vão lá e apresentam propostas, né? Dentro de um rito normal ali de capacitação financeira, capacitação técnica, etc. E vão construir as unidades. Tá? Eu já fiz aqui estruturação para algumas empresas, não dá lucro. Não dá lucro. Dá muito pouco. Né? Teve um empreendimento aqui no interior da Bahia que a Caixa repassou, iria repassar, a empresa desistiu, R$130 mil por unidade. Né? Aí nós fizemos aqui, eu fiz o projeto de loteamento, fiz o projeto das casas, fiz todo atendimento ao programa para chegar lá no final e a Caixa não requalificou o terreno, etc. Não dá resultado. Algumas empresas gostam de trabalhar nessa modalidade, né? Vão lá, é a mesma coisa de uma obra pública, de um hospital, de uma creche, de um postal, etc. Você vai lá dar proposta, fecha contrato na empreita e vai fazer, vai recebendo via medições, mas a taxa de rentabilidade é muito baixa. Tem empresas que gostam de trabalhar dessa maneira, por isso que a gente vai abordar aqui nesse curso, tá? Vai ter uma aula específica aqui sobre o FAR e o FDS, como é que estrutura, quais são as margens. Né? A FRE, né, a documentação a ser apresentada para a Caixa, ela é diferente. Aí vocês vão ver que dá um resultadozinho, mas é muito pequeno, com um risco muito alto, né, para uma garantia muito grande que você tem que dar, né, para o ambiente construído. Né? Você tem que construir com um valor muito baixo para receber do banco, né, para dar garantia aí dentro da norma 15.575, Código de Defesa do Consumidor, etc., uma garantia muito extensa para um produto que você tem um valor muito baixo para fazer ele. Né? Negócio de alto risco. Tá? A gente tem que trabalhar com produto para mercado, para venda. Né? A gente tem uma margem melhor. Né? A gente vai entrar nessa questão também. Então, público-alvo até 2024 da Caixa. Aqui por linha, tá? A população de baixa renda, então, como eu disse, no FAR, FDS, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ação para doação, arrendamento, né? Parcela de R$80, 200, 300, né? Fecharia. Né? O que nos interessa enquanto empresários, né? Eu, no caso aqui de consultor, e vocês aí como, né? Hoje como consultor, né? E você e professor, né? Vocês aí como empresários, estruturantes, né? Estruturadores, né? São programas do FGTS para venda, né? E o SBPE. Tá? A gente tem que ter resultado. Né? Ninguém vai arriscar capital e vai empreender para não ter resultado. Né? Então é assim que funciona a coisa. Então operem aí em produto, tá? Dica minha aí, operem produtos, empreendimentos que são para venda, não para doação, a não ser que você seja amigo do prefeito. E aqui, aqui a gente falou sobre até 2024, né? Aqui até 2025 para frente, tá? Então a gente tem aqui, faixa 1, né? Até 2.830, né? Inclui subsídios, né? Taxa de juros menores, isso aqui é para doação também, tá? Faixa 2 aí, né? Vai de 2.851 centavos até 4.700, aqui está abarcando muita gente aí no mercado, muito brasileiro aí, que tem essa renda média aí, Muitas pessoas no Brasil, famílias, né? O marido ganha aí um salário mínimo e meio, 2 salários, a esposa também, isso compõe a renda familiar, né? E essa renda familiar aí, de grande maioria dos brasileiros, é de até 4.700. Aqui a gente tem, né, um teto até de subsídio, né, até 55 mil, né, interessante. Faixa 3, que antes era classe média, né, não tem subsídio. O teto do imóvel, então, foi até 350 mil. Né. Isso aqui atende muita gente também. Tá? Esse público aqui para faixa 3 é um público que tem interesse em comprar uma casa dentro de um condomínio pequeno. Né, me apareceu muita consultoria aqui, eu fiz muito projeto para empreendimento desse tipo. Ou seja, não é um Alphaville, não é um Grand Village, nada disso. Né? É um empreendimento com uma estrutura um pouco melhor. Ao passo que no faixa 2, às vezes as empresas entregam até sem muro, né? São casas simples, o que cabe dentro do orçamento, né? O que cabe dentro do recurso que a empresa tem.
para fazer aquela obra. Você não vai gastar 100 mil numa obra para vender ela por 90. Você vai gastar 100 mil para vender ela por 130. Exemplo, tá? No faixa 3, você consegue já entregar um produto melhor. 350 mil, você consegue entregar um condomínio, né? Você tem o custo ali com o muro, com a rua interna, com a guarita. Aí você coloca uma quadra, coloca uma área gourmet, uma praça, um verde, né? Um paisagismo. Tem muitos empreendimentos que são muito facilmente absorvíveis por esse público, né? Que é um público aí que a gente pode chamar de... vou chamar de faixa 2 premium, né? Antes era classe média, né? Mas até 350 mil a pessoa consegue, aí, uma família com renda até 8 mil, aí, né? Consegue comprar tendo um produto melhor. Tá? A gente consegue estruturar aqui produtos muito bem desenvolvidos, com até 3 quartos, com paredes emassadas, eventualmente um porcelanato, granito, área gourmet no fundo, grama, né? Já murado, né? Com uma rentabilidade interessante para a construtora, para a incorporadora. Não pode carregar de coisas, né? Colocando uma área comum muito grande, muito extensa, né? Mas é um fator área comum para a área privativa maior aí do que um determinado limite. Né? Isso não pode acontecer, porque senão o seu gasto é muito grande para uma receita pouca, né? Acaba que se perde ali a rentabilidade. Tem que dosar isso aí muito bem para você ter um resultado. E tem público, tá? Tem bastante público para esse faixa 3. E para o faixa 4, né? Agora pegou aí muita gente, né? Até 500 mil você compra um apartamento. Você compra um bom apartamento no centro de uma cidade. Né? 500 mil reais. Você compra um excelente apartamento. Então pegou a classe média, ó. Gente que tem renda aí até 12 mil. Ou seja, o faixa 4 ele veio para abocanhar o mercado aí até 97, 98% da população brasileira, né? Que tem essa renda aí. Né? Outra questão importante, 2025, ó. Essa questão aqui, ó, o mercado às vezes reclama, né, que tem imóvel aí usado, né, e não consegue vendê-lo, né, com financiamento porque a entrada aumentou, né. Isso aí é interessante, tá, um ponto dentro aí da política habitacional brasileira de 2025, porque incentiva, né, o lançamento de novos empreendimentos, né. Isso acarreta geração de emprego, né, geração de consumo, de impostos, né. O mercado da construção civil no Brasil ele é muito pujante. Só perde para o agronegócio, já esteve à frente do agronegócio, né, mas representa uma grande parte do PIB brasileiro, então é uma política interessante porque você aumentando a entrada para aquisição financiada de um imóvel usado, né, você incentiva a pessoa a comprar um imóvel novo, né, que a entrada é bem menor, né, com taxas de juros mais atraentes. Isso, né, por sua vez, induz as empresas incorporadoras a lançarem mais empreendimentos. Né? Ok? Então, só para concluir, tem ainda os empreendimentos rurais, né? Não é muito nosso foco. O valor baixo também, ó. Mas tem também linha de financiamento para imóvel rural, tá? Aqui uma comparativa, eu vou passar aqui rapidamente, antes de abordar aqui a participação da Caixa, né, no mercado, tratar disso no trecho 2 da aula 1, vai ficar muito extenso. Então, a análise comparativa do Minha Casa Minha Vida 2025, ó. Teto do imóvel varia, né? Você tem que procurar na sua cidade qual é o teto do valor, né, para a sua cidade, né? Varia por região metropolitana, por cidade até X mil habitantes, etc, etc. O valor teto do limite, né, de venda da unidade, você pode, rapidamente, você consulta no Google aí, ó, tabela detalhada com o limite de valor do imóvel. Vou trazer logo no início da outra aula aqui, eu vou trazer essa tabela. Essa questão também tem impacto, tá? A questão da situação do imóvel, do local, da renda da pessoa, tem impacto direto no subsídio. Tá? Juros e condições de financiamento. Esse aqui é interessante. Olha o faixa 1. Juros subsidiados, 4% a 4,25%. A Selic está em 15%. Né? Então, olha só, a maior faixa aqui, ó, 10,16% ao ano. Né? Então você vê que é menor do que a própria Selic. Né? A gente estrutura aqui, eventualmente, alguns processos de estudo de viabilidade, né, onde a gente induz ao cliente, né, a aplicar o recurso dele no mercado financeiro e com o juro, né, desse recurso pagar, né, financiamento, né, e ter aí um resultado financeiro também. Né?
Eu sugiro que vocês dêem um print nessa tela aí, ó, guardem ela para vocês. Aqui tem a sintaxe do Excel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula aqui, nesse trecho, e já vou entrar no próximo trecho mostrando uma tabela em Excel, uma planilha Excel, onde a gente faz essa função aqui nela. Você vê como é que calcula, né? Essa aqui é a sintaxe de Excel, tá? Eu já tenho ela montada aqui. Isso aqui também tem condições, função nativa da HP12C, mas basicamente essa aqui é uma função que é elementar, né, para qualquer operador aí financeiro, né, para qualquer empresário, né, saber calcular o valor da parcela, né, em função de determinada entrada e taxa de juros, né, do empreendimento que você vai pôr no mercado. Então eu já vou fechar aqui e começar o próximo trecho abordando isso daqui.